vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Que eu deixei para vocês de tarefa de casa. Primeiramente, vamos orar e daí a gente já começa. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque no dia de hoje o Senhor nos deu vida e também nos deu saúde. Obrigada porque nós podemos estar aqui para aprender um pouco mais. Que o Senhor possa me usar, que os alunos possam aqui entender o que for falado, que possamos resolver os exercícios e sanar todas as dúvidas deles. Seja o nosso companheiro, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pega lá teu livro, então, na página 139, a gente vai começar a correção pelo livro. A gente vai corrigir o 2, o 3, o 4, o 5, o 7 nós já fizemos, né, na aula passada, e depois a gente vai para a lista de exercícios que eu deixei para vocês, tá? Escrevam o nome de vocês no chat, por favor, para eu fazer a chamada depois. Não esqueçam de escrever. Cadê as carinhas de vocês? Luciano, cadê você? Aparece aí, você estava aparecendo. Isso, muito bem. Obrigada. Me faz companhia, é isso mesmo. Obrigada, Giles, Nicola, José Carlos, Lemuel. Isso aí, gente, faz companhia para mim. Pegaram a apostila aí? Aliás, o livro de vocês, tudo certo? Vamos lá, então. Ó. Na página 139, no exercício 2, fala assim: o que você entende por aceleração? Alguém quer responder? O que vocês colocaram? Sim? Não? Vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint que a gente usou na aula passada. Olha só o que diz aqui, ó. Variação da velocidade em relação a um determinado tempo é chamado de aceleração. Então, o que é aceleração? Variação da velocidade por um determinado tempo, tá? Essa é a resposta. Então, aceleração, variação da velocidade em relação a um determinado tempo. Posso para o exercício 2? Sim? Usem as mãozinhas para colocar o joia para mim, sabe? Pelo menos aí eu vou vendo se dá para continuar ou se a gente para um pouquinho. Posso ir para o próximo exercício? Sim, gente? Sim? Obrigada aí. Então, vamos lá. Exercício 3. Explique o que é movimento variado e dê 2 exemplos. Movimento variado é o que não é uniforme, né? Então, por exemplo, quando você pega uma bola de futebol e você chuta, isso é um movimento variado. Então, a gente está vendo aqui que movimento variado, a gente tem uma aceleração, a gente tem mudança de velocidade. Então, como vocês podem responder? Explique o que é um movimento variado e dê 2 exemplos. Você pode colocar assim, é qualquer movimento que não é uniforme. Porque o movimento uniforme, a gente não tem variação de velocidade, né? É a mesma velocidade. E nesse caso nosso, a gente tem variação. Então, você vai colocar ali, é qualquer movimento que não é uniforme, vírgula, pois sofre variação de velocidade. Então, de novo, é qualquer movimento que não é uniforme, vírgula, pois sofre variação da velocidade. E ele pediu exemplo, você pode colocar uma bola sendo chutada, uma bicicleta em movimento, um carro em movimento, qualquer coisa que estivesse movendo, tá? Você pode colocar aí como exemplo. Ô, professora. Oi. Eu me atrapalhei aqui. Qual página que é mesmo? 139. Obrigado. De nada, o exercício 3. Tá. Ok. Quer que eu repita a resposta? Sim, por favor. Tá, então, ó, no 3 ele está perguntando, explique o que é movimento variado e dê 2 exemplos. Então, você vai colocar, é qualquer movimento que não é uniforme. Tá, obrigado. Qualquer movimento que não é uniforme, aí você vai colocar vírgula, pois
pois sofre variação de velocidade. Obrigado. De nada. Ok, vamos para o 4. Em que instante de um movimento podemos dizer que a aceleração é nula? Olha o que está dizendo aqui no nosso PowerPoint aqui embaixo. Caso a velocidade seja constante, então dizemos que a aceleração é nula. Então, quando a aceleração é nula? Quando a velocidade é constante. Então, coloquem aí quando a velocidade é constante. E o exercício 5, em que situação o movimento é retardado, ou seja, ele é negativo. Então, a gente viu aqui, ó, que quando o movimento é acelerado, a gente tem um aumento da velocidade. Se o movimento é retardado, a gente tem uma diminuição da velocidade. Então, em que situação o movimento é retardado? Quando a velocidade diminui. Tudo bem com esses exercícios do livro? Andrei, esse slide já está lá no eClass para vocês, tá bom? E depois dessa videoaula, eu também vou colocar lá para você, tá? E aí você consegue acompanhar, caso você tenha perdido alguma coisa. Tudo bem, Andrei? Dá um joinha para mim. Beleza, então. Gente, vamos lá. Ó, vocês estão vendo que eu tenho um outro usuário que está escrito meu nome, Ariane Marsola? Eu vou colocar a minha mão, ver se vocês conseguem ver aí onde está. É uma folha de sulfite em branca com a minha mão. Joia. Eu quero que você deixe essa imagem aqui grande. Se você não sabe fazer isso, vai com o seu mouse em cima da imagem. Vai aparecer ali, ativar 3 pontinhos. Aperta os 3 pontinhos e põe fixar vídeo. E aí ela vai aparecer grande para você. Eu vou resolver os exercícios da lista que eu deixei para você, tá bom? Aí vou resolver aqui na folha de sulfite, que vai ficar mais fácil para a gente entender e para a gente interagir. Joia, conseguiram colocar grande aí? Aumentar a imagem para vocês? Sim? Joia. Então a gente vai fazendo, se tiver alguma dúvida, vocês pode abrir o áudio, falar, tá bom? Primeiro exercício que a gente tinha que fazer, tá falando aí. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Então, pergunta que ele fez para mim. Qual é a aceleração? E ele me deu duas informações, que a velocidade partiu do repouso e chegou a 80 km por hora e o tempo 10 segundos. Então, eu vou colocar aqui as minhas informações. Minha aceleração média, eu não tenho, eu vou procurar. Minha velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso. Minha velocidade final, 80 km por hora. Meu tempo inicial é 0, porque ele partiu do repouso. E o meu tempo final, 10 segundos. E aí eu venho para a fórmula. Aceleração, ΔV por ΔT. Aceleração é igual V final menos V inicial. Lembrem-se que o delta é variação, né? Variação é final menos inicial. E aqui eu tenho tempo final menos tempo inicial. Vou substituir. Olha o que eu acabei de ver aqui. Minha velocidade está em quilômetros por hora, mas o meu tempo está em segundos. Então, o que eu preciso fazer? Transformar essa velocidade, que está em quilômetros por hora, em metros por segundo. E eu lembro também que para a gente transformar, vou por aqui, ó, metros por segundo, quilômetro por hora. Para vir de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, o que eu vou fazer com esse 80?
Ele está em quilômetro por hora, eu quero que ele vá para metro por segundo. Eu vou dividir esse 80 por 3,6. Então, eu vou fazer aqui no canto, ó. Primeira coisa, eu vou pegar 80 e vou dividir por 3,6. Esse resultado aqui, eu vou encontrar 22,2 e agora passa a ser metros por segundo. Esse valor de velocidade é o valor que vem aqui no valor final, tá? Então, eu peguei o meu 80, dividi por 3,6 para chegar em metros por segundo. Por que eu fiz isso? Porque o meu tempo está em segundos. E eu não posso pegar uma velocidade em hora e depois relacionar com o meu tempo em segundos. Então, eu preciso que esteja tudo na mesma unidade de medida. Então, eu vou substituir aqui. E eu vou ter como resposta uma aceleração 2,22. E eu tenho metros por segundo da velocidade e segundos do tempo. Então, fica metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é o segundo da velocidade e o segundo do tempo também, tá? Então, esse primeiro resultado aí. Todos os exercícios a gente faz da mesma forma, tá? Partem do mesmo princípio, usa a mesma fórmula. Tudo bem esse primeiro exercício? Sim? Quem tá com a câmera fechada, põe joinha para mim aí, por favor. Ok, vamos lá. Segundo exercício. Segundo exercício diz assim: trens MAGLV, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem, partindo do repouso, move-se sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo é... Então, ele me deu a informação que o trem estava no repouso, o tempo 2,5 minutos e a velocidade ele chegou a 540 km por hora. O que eu vou ter que fazer? Transformar esses minutos em segundos e transformar quilômetro por hora em metro por segundo. E aí a gente consegue colocar na fórmula. Aí todo mundo vai estar na mesma unidade de medida. Então, vou colocar as minhas informações aqui. Minha velocidade inicial é 0. Minha velocidade final, 540 km por hora. Meu tempo inicial, 0. E meu tempo final, 2,5 minutos. Mais uma vez, para eu transformar metro por segundo, aliás, quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 3,6. Quando eu pegar 540 e dividir por 3,6, eu vou encontrar 150 metros por segundo. Minutos para passar para segundos. Como que eu faço essa transformação? Eu sei que o minuto tem 60 segundos. E 2,5? Quanto vai ter? Eu só multiplicar 2,5 por 60. Quando eu multiplicar 2,5 por 60, eu vou descobrir 150 segundos. Olha só que coincidência. Ótima para a gente fazer exercício, né? Números iguais. Então, eu vou colocar lá na minha fórmula. Aceleração, ΔV por ΔT. Aceleração, V final menos V inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade final, 150.
Meu tempo final, 150. Então, minha aceleração vai ser 1. 1 o quê? Unidade de medida da velocidade, metro por segundo. E do tempo, segundo. Então, fica metro por segundo ao quadrado. Tudo bem esse exercício 2? Eu acredito que a única dificuldade aí que apareça é as transformações de unidade. Porque colocar na fórmula é bem tranquilo, né? É só substituir e as divisões são divisões tranquilas de fazer. Mas essas transformações de unidade, a gente sempre tem que estar prestando atenção, tá? E geralmente, o resultado da aceleração geralmente é metro por segundo ao quadrado. Deixa eu ver aqui o que o Pedro perguntou. Professora, por que o resultado sempre fica ao quadrado? Porque eu tenho metro por segundo, segundo. Eu tenho 2 segundos, tá vendo? Quando eu faço segundo vezes segundo, vira segundo ao quadrado. Então, metros por segundo mais o segundo do tempo fica segundo ao quadrado, porque você tem 2 segundos. Um da velocidade, um do tempo. Tudo bem, Pedro? Sim? Joia! Oi, Ariane, o que você tem que fazer? Nós estamos corrigindo os exercícios da lista de exercício que ficou para vocês anexo lá no eClass, tá? A gente já corrigiu os do livro e agora a gente está corrigindo a lista de exercícios que eu deixei anexa lá. A gente vai para o exercício 3 agora, tudo bem? Joia. Então vamos lá para o exercício 3. O exercício 3 diz assim: um dos carros mais rápidos do mundo é o Bugatti, acho que fala assim, né? Bugatti Veyron, não sei, vocês que entendem de carro aí, que alcança a velocidade máxima de aproximadamente 410 km por hora, conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora em 2,5 segundos. Neste intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração média do carro em metros por segundo é aproximadamente. Só mexer aqui para focar de novo. Aí. Informações que ele me deu. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 99 km por hora. Tempo inicial, 0. Tempo final, 2,5 segundos. Olha lá, de novo. Tempo em segundo, velocidade está em quilômetro por hora. Preciso transformar para metro por segundo. Como que eu transformo mesmo? Divido por 3,6. Quando eu divido esse 99 por 3,6, eu chego em 27,5 metros por segundo, tá? E agora tudo tá na mesma unidade de medida, agora eu posso colocar na fórmula. Então, a aceleração, ΔV por ΔT, V inicial, V final menos V inicial, tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade, 27,5. Meu tempo, 2,5. Aqui eu vou ter como resultado 11 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem esse exercício 3? Joia? Então vamos para o 4. Olha lá o 4.
Determine o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado de um móvel que gastou 2 segundos para aumentar sua velocidade de 32,4 para 75,6. Então, aqui ele mostrou a variação, a gente não saiu do zero dessa vez, né? Então, vamos lá. Nossa velocidade inicial agora é 32,4 km por hora. E a minha velocidade final, 75,6 km por hora. Certo? Porque ele disse que a gente aumentou a velocidade de 32,4 para 75,6. Só esperar focar de novo aqui. Obrigada aí, Jorian. Valeu a dica. Obrigada, deu certo, valeu. Aí eu tenho aqui o meu tempo inicial 0 e meu tempo final 2 segundos. De novo, a gente está com unidades de medidas diferentes. Temos que transformar quilômetro por hora para metro por segundo, até porque ele também pediu que a gente fizesse a aceleração em metros por segundo, né? Então, a gente vai dividir por 3,6, os dois aqui. Quando eu divido 32,4 por 3,6, deixa eu virar meu papel aqui. Eu tenho 9 metros por segundo. E quando eu divido 75,6 por 3,6, eu tenho 21 metros por segundo. Aí eu venho para a fórmula. Diferente dos outros exercícios, a gente não está saindo da velocidade zero, né? A gente está saindo de 32,4 para 75. Então, ele pegou um intervalo aí, né? E a nossa resposta, 6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Esse exercício 4. Joia, vamos para o 5. 5. Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então, nossas informações. Velocidade inicial 0. Velocidade final 22 metros por segundo. Olha lá, já está na unidade que a gente quer. Tempo inicial 0, tempo final 0,2 segundos. Substituindo aqui. E essa nossa resposta vai dar
110 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Esse exercício 5? Joia? Beleza. Lembrando que eu vou deixar essa aula para vocês lá no iClass, tá? Então, se por acaso você não conseguiu copiar algum pedaço, conferir com o que você fez, depois você assiste lá, tá? Jarian, vai escrevendo aí que daqui a pouquinho eu leio, tá? Pode ir escrevendo. Olha lá, o 6. Um avião parte do repouso e com aceleração constante atinge a velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Qual a aceleração do avião? Então, nossas informações. Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 450 km por hora. Tempo inicial, 0. E tempo final, 25 segundos. Mais uma vez, a gente está vendo aí unidades de medidas diferentes. Minha velocidade está em quilômetro por hora e o meu tempo está em segundos. Então, eu vou dividir esses 450 por 3,6. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 125 metros por segundo. Venho para a fórmula, ΔV por ΔT. V final menos V inicial. Tempo final menos tempo inicial. E eu tenho como resposta aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Jarian, faço sim, tá? Deixa só a gente terminar o último exercício, daí eu mostro sim, pode deixar. Tudo bem? Esse exercício 6. Joia? Não esqueçam de escrever o nome de vocês no chat, por favor. Exercício 7. Durante um trecho da corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 para 260 km por hora, fazendo isso em 4 segundos. Qual foi a aceleração nesse trecho? Então, nossas informações. Velocidade inicial, 100. Porque ele disse que ele foi de 100 para 260. Então, é só nesse trecho. Então, minha velocidade final, 260. Tempo inicial, 0. E tempo final, 4 segundos. Mais uma vez, a gente está vendo aqui, ó, uma diferença de unidade de medida. Então, vou dividir aqui as minhas velocidades por 3,6 para que a gente chegue em metro por segundo, tá? Quando eu faço essa divisão, do 100 aqui, eu encontro 27,8 metros por segundo. E do 260, eu encontro 72,2 metros por segundo.
Venho para minha fórmula. V final menos V inicial, T final menos T inicial. Minha velocidade final, 72,2. Minha velocidade inicial, 27,8. E meu tempo, 4 segundos. Minha resposta, então, 11,1 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu só fiz a subtração para achar esse 44,4. Tudo bem? Esse exercício 7? Sim? Joia. Ó, pergunta que o Jarian fez foi a seguinte, eu vou virar aqui, ó, para pegar o lado branco. Ele falou assim, professora, mas e se a gente precisar procurar uma outra coisa? Porque nesses exercícios a gente está sempre calculando a aceleração, né? E se eu quiser, por exemplo, calcular a velocidade ou calcular o tempo? Vou pegar esse exercício aqui só de exemplo, tá? Esse que a gente acabou de fazer. Se a gente for querer calcular uma outra coisa que não seja aceleração, o exercício tem que te dar duas grandezas. Então, nessa fórmula, nós temos três grandezas. Nós temos aceleração, nós temos velocidade e nós temos tempo. Então, são três grandezas diferentes. O exercício deu pra gente velocidade e deu tempo, certo? E a gente achou a aceleração. Se o exercício, por exemplo, não desse o tempo, desse pra gente um valor de aceleração e um valor de velocidade, a gente conseguiria achar o tempo. Por exemplo, vou só separar aqui, ó. Vamos dizer que ele desse pra gente que a aceleração era 11,1 metros por segundo ao quadrado. Ele deu pra gente que a velocidade inicial é o mesmo 100, que a velocidade final é o mesmo 260 e pediu pra gente o tempo. Eu não tenho tempo. Na hora de colocar na minha fórmula, eu só substituo os valores que eu tenho e achar o valor que eu não tenho. Então, aqui eu colocaria o 11,1. Aqui, mesma coisa, né? Já teria transformado 72,2 menos 27,8. E aqui seria meu tempo, ou meu ΔT, que seja, né? Eu passaria isso aqui para cima e esse 11,1 para baixo, dividindo, e faria a divisão, chegaria nesses meus 4 segundos da mesma forma. Então, toda vez que a gente precisa, dentro de uma fórmula, ele dando duas grandezas, a terceira eu sempre consigo achar. O que ele não pode é, por exemplo, te dar só uma informação e querer duas, aí não tem como a gente calcular, tá? Tudo bem, Jarian? Dá um ok para mim aqui. Se você não souber o valor do delta, você, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um delta e a gente vai ter um número 4, certo? Tá, no delta. Calma aí, você está dizendo que se eu não souber o valor do delta V, por exemplo. Se no caso ele me der aceleração e tempo, é isso? Ah, tá. Então deixa eu pegar outro papel aqui. Vou fazer para cá, ó. Então vamos dizer que ele me deu a aceleração, tá? Vou usar os mesmos valores. Ele não me deu o ΔV e ele me deu que o tempo é de 4 segundos. Eu vou substituir aqui. ΔV eu não tenho e aqui seria 4. Eu vou multiplicar, então eu vou passar esse 4 aqui, ó, multiplicando. Só que aí nesse caso eu acharia o único valor de ΔV. Não daria para achar uma variação igual nesse exercício 7 que a gente acabou de fazer, entendeu? Eu acharia um número inteiro, ponto. Um número inteiro, não, desculpa, um número só. Então aí eu deduziria que o carro saiu de 0 e chegou nesse valor que eu acabei de achar. Tudo bem?
Joia. Deixa eu agora deixar aqui em grade. Agora, se vocês quiserem diminuir aí a folha de exercícios, pode diminuir. Queridos, sobre esses exercícios que nós fizemos, há alguma dúvida em algum? Não? Pedro, obrigada aí. Joia. Seguinte, na próxima aula, então, a gente, que será na outra semana, né? Na outra terça, a gente vai continuar o livro, tá? E aí a gente sempre vai fazendo assim, conteúdo, exercício, porque daí vai fixando na mente de vocês, né? Melhor do que fazer muitos conteúdos de uma vez e toda a bateria de exercício de uma vez só, que eu acho que daí traz muitas dúvidas. Tudo bem, então? Joinha para mim? Obrigada, Lemuel. Joia? Obrigada, gente. Não tendo dúvidas, então, prazer estar com vocês mais uma vez. Até semana que vem. À tarde, vou deixar para vocês